Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente tá com um fundinho diferente, tô aqui perto do café. Achei muito gostoso tentar fazer essa proposta de conversar com vocês em pé. Hoje, o que a gente vai conversar? Nós vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. Sim! Agora eu posso falar oficialmente. Eu atendo crianças e adolescentes. Antes eu tinha um pouco de receio de falar, exatamente porque eu estava me habituando aos testes, ao jeito deles de pensar, de conversar, de interagir. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, não se esqueça, deixa seu like aqui, comenta a sua experiência também com essa fase. Vamos dividir com outros profissionais o quanto nós estamos avançando e aprendendo em diferentes idades, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai precisar e bora pro vídeo. Aqui no Espaço A Nossa Turma, eu sempre disse que eu estava me especializando em infância, primeira infância e infância. Quando a gente está falando ali com crianças mais ou menos até os 6 anos de idade, intervenção precoce, e aquele primeirinho momento, né, a entrada no ensino fundamental, quando a gente está falando propriamente dito com crianças entre 6 até os seus 11, 12 anos, né? Sempre me senti confortável com essa fase. E quando eu falo confortável, significa meus estudos, meus cursos, minhas leituras. Mas, quando esse adolescente surgiu na minha vida, surgiu com uma roupagem diferente. Veio através de uma amiga, veio através de uma pessoa que estava buscando ajuda para uma pessoa conhecida da vida dela. Então, a história de vida de todos eles me moveram a abrir esse leque. Tá bom, então eu quero testar também, quero experimentar como será. De início, já quero deixar bem claro para vocês que eu sou muito franca com as famílias. Então eu disse para essa família, eu não atendo adolescentes. Ele vai ser o meu primeiro adolescente. E aí a gente vai conversando ao longo desse tempo para que eu vá dizendo para vocês como tem sido, como a criança tem se saído, qual tem sido realmente a minha experiência com essa nova experiência. Daí então, esse adolescente começou. Eu já tinha uma mocinha aqui em consultório, na casa dos 12 anos, né? Pré-adolescente aí. Mas a gente, na verdade, quando a gente tá falando de adolescente, quando a gente tem uma criança com um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Como no caso dessa mocinha, é a deficiência intelectual, o transtorno da deficiência intelectual. No caso dela, a gente ainda não fala muito sobre essa virada hormonal, né? O modo de pensar, de falar, de brincar, de interagir. Em especial porque essa pré-adolescente, ela não está nesse momento, né, da sua maturação cognitiva. Ela não tem essa mudança no sentido mental. Nós estamos falando de uma idade cronológica abaixo da idade em que se manifesta. Então, eu não tinha mesmo realmente uma experiência com alguém, né, com a parte cognitiva, a maturação realmente voltada para essa nova fase, né? A gente está falando aí de todas as fases de Piaget. Então, essa última fase da adolescência, eu realmente não tinha nenhuma experiência. Quando ele chegou para mim, chegou com 15 anos, com 14 anos, desculpa, chegou não alfabetizado, eles tinham algum conhecimento das letras e de algumas famílias silábicas, e aí nós começamos a fazer toda a parte da avaliação. Durante a avaliação, eu usei testes que, na verdade, foram lá para a base, porque pensem sempre nisso, tá? Independente da idade desse adolescente que vem para mim, ele não está alfabetizado, então a gente está falando da base. Quando a gente está falando da base, quer dizer, eu vou voltar. Eu vou, princípio alfabético, nome e som das letras, eu vou voltar. Porque esse adolescente não possui leitura. Então não adianta nada eu pensar em um teste com a idade cronológica. Eu tô pensando em voltar para a base, analisar a base para que eu possa entender como partir dali para frente. Qual foi então o teste que eu utilizei com esse adolescente? Desculpa, engasguei. Não alfabetizado. Com esse adolescente não alfabetizado, eu utilizei, meu primeiro teste foi o IAR. Porque o IAR são 13 habilidades diferentes. Nessas 13 habilidades diferentes, eu fui capaz
discernir quais eram então as especificações, quais eram as habilidades que a gente precisava fomentar para que esse adolescente pudesse avançar. E junto com a avaliação das habilidades, eu também trouxe a sondagem para entender o nível da escrita em que ele estava e dentro da sondagem do nível da escrita, a compreensão de como passá-lo para o próximo nível. Afinal, é para isso que a gente faz a sondagem, né? A gente quer saber como é que a gente vai ajudar esse jovem, essa criança, a avançar até o nível alfabético. Então, de posse dessas duas informações, o restante que eu tive nessa minha avaliação foi qualitativo. É bem importante a gente deixar isso aqui claro, né? Isso em mente. Foi qualitativo. Qualitativo significa que eu não estou utilizando testes formais com pontuação. Qualitativo significa que partiu do meu olhar. Passou a ser uma análise de informações, de observações, para que eu pudesse entender mais sobre quem era esse adolescente. Então, meu relatório, ele ficou com 3 testes, além do teste do SNAP, obviamente, que a gente fala sobre comportamentos. Mas especificamente, testei com o SNAP, eu testei com o IAR, eu testei de forma qualitativa e na forma quantitativa eu utilizei apenas um teste, que foi o teste de atenção por cancelamento, porque eu queria entender de que forma que esse aspecto cognitivo do meu adolescente estava funcionando, né? Então ficou um relatório robusto, um relatório muito explicativo. Eu não tive informações por parte da escola e já vou dizer por quê. Essa criança já estava fora da escola. Obviamente, quando a gente está falando de um adolescente aos 15 anos que não está alfabetizado, ele não quer ser colocado numa sala de aula com crianças pequenas, com crianças com 8, 9, 10 anos. Ele já tem 15 anos. Inclusive, atualmente, ele já está no mercado de trabalho, como jovem aprendiz. Então, no caso desse jovem, onde ele está agora? No ensino de jovens e adultos, no EJA ou CIEJA, dependendo da cidade onde você está. No CIEJA, o que acontece? Você tem 15, 16, 17, 18 anos e você estará com os seus, entre aspas, né? Porque você estará com outros adultos, outros jovens, e você não vai sentir-se tão diferente. Porque se você é inserido num ambiente escolar, aí a gente tem uma questão emocional, questão de autoestima, de como esse jovem vai se sentir inserido naquele ambiente que, obviamente, não é o ambiente dele, né? E aí, então, no CIEJA, ele está, então, preparado agora, já que ele está num momento maravilhoso da alfabetização dele, para, então, dar continuidade. Porque agora ele vai estar inserido em escola, dentro de uma sala de aula, com um professor, com os demais no mesmo barco. E aí ele não vai mais sentir-se tão diferente, tão impotente, tão incapaz. Obviamente que ele já passou por tantas situações, por tantas escolas diferentes, né? Já sofreu muitas coisas diferentes, que é um jovem que tem muito trauma do ambiente escolar. Mas em conversa com a mãe, em conversa com a tutora, né, a pessoa que é responsável por eles, a gente vai alinhando essas expectativas para que esse jovem tenha total noção de que ele será muito bem assistido. E a gente torce muito para que ele encontre bons profissionais que também tenham o mesmo pensamento. Então quer dizer que daqui para frente eu também vou ter informações sobre quem é a escola e o que mais a escola pode me falar sobre esse jovem. Mas, obviamente, falando, a gente sabe que eu, nesse momento, tenho mais informações para dar para a escola, né? Então, eu espero muito que dê tudo certo. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma imagem dos testes que foram utilizados. Vocês estão vendo o IAR, vocês estão vendo o teste Confias, que eu fui fazendo com muito carinho, porque o Confias não exige que o jovem escreva. E por ele não precisar registrar, ele precisa elaborar, sente-se mais à vontade em entregar as respostas para você. E vocês também estão vendo esse material incrível que eu estou utilizando na intervenção, que é a apostila para adolescentes da Psique Easy. E esse material, ele está sim falando da base, ele está sim falando de famílias silábicas, pequenos textos, leitura de pequenas frases, mas ele tem uma pegada mais autônoma. Por exemplo, cruzadinha, caça-palavras, nomear figuras,
separar os nomes dessas figuras por sílabas ou então por letras. E aí essa autonomia que o material dá, eu senti ele muito mais tranquilo. Automaticamente ele também passou a confiar mais em si mesmo. Ele hoje pega a folha e começa a escrever, começa a nomear. Dessa nomeação a gente cria outras atividades, né, que também vão trazer essa autonomia, como por exemplo, agora você escolhe 3 figuras e você faz uma frase para mim, ou você faz um pequeno texto com 3 frases para mim. Então a gente já tá numa outra pegada. Só para vocês terem uma ideia, ele levou para casa um livro para ser lido, para trazer para mim daqui 30 dias. Então nós começamos ali na base, nas coisas, sabe, mais simples possíveis, como por exemplo, colocar as letras em ordem de A até Z, dizer o nome de cada uma delas, dizer o som de cada uma delas. E hoje eu já tenho da parte dele respostas como: tô lendo tudo no Instagram, tô lendo tudo na televisão. Sabe aquela chamada que fica na televisão bem abaixo assim do vídeo, dizendo sobre o que é aquela matéria, né, que está no jornal, colocadinho no finalzinho do vídeo? Daí significa que ele é capaz agora de entender o contexto sobre o que aquilo está sendo dito, né, a explicação daquilo. Então, para mim tem sido algo maravilhoso, porque cada vez que ele vem pro consultório, é o tipo de resposta que ele traz para mim. Olha, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. A mãe dele mesmo me contou esses dias que ninguém mais na casa diz por áudio o que se deve fazer e tudo mais, porque ele tem outros irmãos, né? Uma mãe que trabalha muito e é só ela, né? Por todos eles. Ela antes falava com eles por áudio, acabou. Agora ela fala por eles por mensagem, porque todos eles precisam ler essa mensagem. E eu fiquei extremamente feliz. Não tem resposta maior pra gente que trabalha, né, com as crianças do que a família mostrando pra gente o quanto esse conhecimento está sendo generalizado. Agora é com você. Deixa aqui no comentário qual é a sua dúvida em relação aos testes, ao atendimento da criança adolescente, do adolescente no caso. Ainda tô me habituando. E a gente vai falando, né, sobre tudo aquilo que a gente está aprendendo. E obviamente que vocês também podem me ajudar, porque eu não sei de absolutamente tudo, né? Eu também estou caminhando assim como vocês. Então me contem também suas experiências, porque assim a gente pode dividir, crescer, multiplicar. E a gente, como profissional, vai conhecendo mais coisas interessantes. Espero muito que o vídeo de hoje tenha ajudado você, porque é um assunto que eu tava louca pra trazer pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!